Ah, seleção brasileira, ano de Copa do Mundo. E pensando no futuro, aqui ó, 2030, separei aqui os possíveis jogadores que a gente pode ver na seleção e que talvez, conforme a evolução deles, mereçam estar na próxima Copa do Mundo. Próxima Copa do Mundo 2030, tá? Não 2026. Até porque jogadores jovens, separei aí os melhores brasileiros, na minha visão, por posição, sub-23. Então, bora trocar uma ideia disso. Vamos lá, seleçãozinha brasileira, cara, gosto muito, Copa do Mundo, fenômeno, sempre, mas bora lá. O primeiro dessa lista aqui, Pedro Morisco, já falei dele aqui em outros vídeos, sou fã de Pedro Morisco, muito potencial, tem somente 22 anos, goleiro do Curitiba aí, vem da base, menino muito bom, tá mostrando muito potencial aí no Campeonato Brasileiro até agora, 2 rodadas e fazendo chover, salvando Curitiba, um dos grandes nomes aí, um goleiro com muito potencial. Lembrando que essa lista aqui são jogadores com menos de 23 ou menos, tá? Então, assim, Brazão, Hugo Souza, enfim, esses goleiros não estão na lista porque todos já têm mais de 23 anos. Então, tô tentando trazer possíveis promessas aí que a gente tenha pro próximo ciclo de Copa do Mundo. Outro que eu separei aqui é Cauã Santos, minha colinha tá aqui embaixo, porque não dá pra lembrar de todos os jogadores, muitos nomes. Jogador que tá no Frankfurt, a Eintracht Frankfurt da Alemanha. Cara, fez base no Flamengo. Ele ainda não é aquele goleiro absolutamente titular no Eintracht, mas tá jogando numa liga muito competitiva, onde é muito nivelado, tirando o Bayern e o Borussia. É um campeonato muito nivelado, muito igual. Então, assim, ele tem muito potencial de desenvolvimento, ainda é muito novo, tem só 22 anos. Então, na minha visão, é um menino aí que tem que ser avaliado com muito carinho, porque tem potencial. No Eintracht vem fazendo bons jogos, vem se mostrando um bom goleiro. Então, para mim, é um jogador que pode ficar no radar aí para o próximo ciclo de Copa do Mundo, pensando que talvez a próxima Copa já o Alisson não tenha condições, Ederson, enfim, a gente tem aí o Bento, que provavelmente não é do meu agrado, mas provavelmente, se for o Ancelotti, será o goleiro do próximo ciclo de Copa do Mundo, mas tem o Hugo Souza também, que ainda é novo, que ele gosta bastante. Tem o próprio Brasão, que vem se destacando muito no Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muitos goleiros aí surgindo, mas com menos de 23 anos, são os dois aí que, na minha visão, estão à frente dos outros. Na lateral direita, não tem como discutir. É o Wesley, hoje que tá na Roma e tá jogando muito, ele tá se desenvolvendo muito na Roma, tá evoluindo. Esse começo de ano dele tá sendo muito bom na Roma e o Ancelotti gosta dele, a gente sabe disso. Ele vem figurando aí na seleção, já na seleção profissional. Então, assim, para mim, o Wesley vai ser o lateral direito da próxima Copa, do próximo ciclo. E tem só 22 anos também, do mesmo jeito que tem o Arthur, que hoje está no Bayer Leverkusen, para mim, fez base no Atlético, no América Mineiro e no Flamengo, ele passou nas duas bases e ainda assim vem se mostrando muito bom jogador lá na Alemanha. É o titular da lateral direita do time do Bayern e tá fazendo grandes temporadas aí já. Ano passado já veio muito bem e esse ano ele segue em evolução. Então, para mim, assim, são os dois laterais que tem que estar no próximo ciclo. São os dois laterais com tudo para ser para brigar pela titularidade da seleção. Para mim, é isso. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Wesley, mas eu particularmente gosto. Eu acho um bom lateral. E assim, olhando em nível de lateral direito hoje, infelizmente, a nossa lateral direita é uma posição muito carente no futebol brasileiro. A gente não tem grandes laterais jovens surgindo. A gente fica muito refém de jogadores mais experientes. Então, eu acho que nessa renovação são dois laterais que têm potencial de evolução. E se você não está acompanhando a Roma no campeonato italiano, pô, acompanha, porque o Wesley tá evoluindo muito. Ele joga tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, então assim, ele tá evoluindo bastante, é um lateral bem ofensivo. Então eu particularmente estou gostando muito dessa evolução, então acho que tem muito potencial para ele estar no próximo ciclo de Copa do Mundo. Na zaga, eu trago o Murilo, que para mim já tinha que ter tido oportunidades, já tinha que ter tido aí as suas chances na seleção brasileira. Ele fez um jogo aí contra a Argentina, muita gente queimou ele, mas assim, foi um jogo que a seleção como um todo foi muito mal naquele jogo contra a Argentina. A seleção brasileira não foi bem, foi engolida pela Argentina, e aí, por conta de um jogo muito ruim, de um todo, do conjunto todo, o Murilo acabou se queimando. Cara, ele tem 23 anos, vem sendo sondado em diversos clubes gigantes da Europa, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, enfim, muitos times de olho no Murilo. Ele tá evoluindo muito no Nottingham. É um dos protagonistas do time do Nottingham, sendo zagueiro, já foi eleito várias vezes
como o jogador do mês da Premier League. Então, assim, para mim, o Murilo merece muito estar na seleção, merece muito estar no próximo ciclo, até porque ele só tem 23 anos e é bom ofensivamente, está sendo muito forte defensivamente. Então, para mim, é um jogador que tem que estar sim no próximo ciclo. Outro jogador que eu separei aqui é o Beraldo, que tem 22 anos, tá no Paris Saint-Germain. Obviamente ele não consegue ser o titular absoluto, porque ele disputa com o Marquinhos e com o Pátio, que são aí dois dos melhores zagueiros do mundo. O Marquinhos já com uma idade mais avançada, então começa a cair rendimento. Na própria seleção brasileira pode ser que seja uma transição interessante você ter o Beraldo aprendendo muito com o Marquinhos no Paris Saint-Germain, então um conjunto que para mim orna muito ele ser o substituto do Marquinhos na próxima seleção, no próximo ciclo. Então, cara, 22 anos, só muito jovem e foi sondado agora de volta para o Brasil, mas obviamente é um cara que tem muito mercado e muito potencial na Europa ainda para continuar desenvolvendo. Então, acredito sim que ele tem que estar na próxima Copa do Mundo 2030. E o terceiro zagueiro que eu separei aqui dessa lista é o Jair, que é base do Santos, estava no Botafogo e aí foi para o Nottingham Forest, joga junto com o Murilo no Nottingham. Ele que não tem tantas oportunidades no time do Nottingham, não é um jogador que tem que consegue se destacar tanto ainda. Ele só tem 20 anos, então ainda não conseguiu, precisa maturar bastante coisa. É um jogador pensando já muito no futuro, obviamente, muito jovem ainda, e aos poucos eu acredito que ele vai ter espaço, vai ter oportunidades, pensando que o Murilo é um jogador que provavelmente vai ser vendido logo, logo pelo time do Nottingham, não fique tanto tempo assim ainda no time, até porque o Nottingham não é um protagonista do futebol inglês, então eu acredito que o Jair vai conseguir ter seu espaço, vai conseguir evoluir e crescer o suficiente para estar na próxima Copa do Mundo e ganhando a titularidade aos poucos dentro do próprio time do Nottingham. Então, para mim, são os três zagueiros aí de grande destaque que a gente tem com menos de 23 anos. Na lateral esquerda, separei dois nomes aqui. Kaique Bruno, dispensa comentários. Para mim, ao lado do Juba, ano passado, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Os dois aí com grande destaque jogaram demais. Mas o Juba já tem 26 anos, então descartei dessa lista. Mas o Kaique Bruno tem 22. E assim, um potencial absurdo. Logo, logo vai ser vendido. Ele que foi vendido, estava tudo acertado já para sair do Cruzeiro, mas aí no fim das contas o Cruzeiro deu para trás e para mim ele vai sim logo logo ser vendido. É um jogador com potencial absurdo e tem tudo para brilhar e provavelmente vai ser o lateral esquerdo do próximo ciclo de seleção, junto com o Souza do Santos, que acabou de ser vendido, né? Foi vendido nessa janela para o time do Tottenham. E assim, cara, foi um destaque do time do Santos, um dos poucos destaques positivos do Santos no ano passado, dentro da campanha péssima que fez no Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, o Souza foi um grande destaque. O menino tem 19 anos, cara. É outro que tem um teto muito alto. E eu acho que estando na Europa, jogando na Europa, ele vai desenvolver mais, vai conseguir evoluir. E para mim também tem que sim, tá? Pensando aí no próximo ciclo, são os dois laterais, até porque os laterais esquerdos que a gente tem hoje na seleção brasileira já estão bem envelhecidos, né? Pensando principalmente no Alexandre, que é o nosso lateral titular. Ele tá ficando já velho para a idade, para idade não, né? Para a seleção já tá ficando velho, já tá começando a cair o rendimento. Então, para mim, é um jogador que passando o bastão aí, para mim, Kaique Bruno e Souza estarão no próximo ciclo, na minha visão aí, pensando em jogadores jovens. Agora a gente vai abrir o meio de campo. Eu vou começar a abrir uma exceção no meio de campo, porque assim, difícil a gente achar volante ou camisa 5, aquele, pô, um Casimiro da vida, tanto que se você olhar a nossa seleção hoje, os dois camisa 5 que a gente tem é Casimiro e Fabinho, que são dois jogadores já com mais de 30 anos, então tá difícil, é uma posição carente hoje para a seleção brasileira, mas eu vou fazer uma menção pro Danilo, que tem 24 anos, tá, no Botafogo, cria do Palmeiras, tava no Nottingham Forest, cara, absurdo que ele tá jogando hoje, nesse começo de ano, ele é o protagonista do time do Botafogo, é o melhor jogador do time do Botafogo em campo, o Palmeiras voltou a sondar ele enquanto ele tava aí no time do Botafogo já, mas o Textor negou, o Textor bloqueou negociações, falou que não negocia com o Palmeiras, enfim, toda aquela história que a gente já sabe entre Textor e Leila Pereira. Mas no geral, para mim, o Danilo é o grande camisa 5, que ele joga de 5, joga de 8. Enfim, é um jogador mais completo que a gente tem pro meio de campo, mas ele já tem 24 anos, eu tô colocando ele aqui como uma exceção nessa lista. Com menos de 23, a gente tem Gabriel Moscardo do Corinthians, tem só 20 anos. O jogador é do Paris Saint-Germain, ainda não jogou efetivamente pelo Paris, até porque é um jogador que precisa de rodagem, precisa de experiência.
foi emprestado aí pro Reims, fez uma boa temporada quando ele estava no Reims lá na França. Obviamente, não é um grande destaque do time, é muito jovem, tem muito que evoluir, mas foi bem nas partidas que teve oportunidade. E agora no Braga ele tá fazendo sim um bom campeonato português. O pouco que eu consegui acompanhar do Braga no campeonato português, obviamente que é um time que a gente consegue assistir poucos jogos, é mais complicado aqui no Brasil, não passa tanto, porque é um time que não é o protagonista do campeonato, então a gente consegue muito mais assistir Porto, Benfica e Sporting, mas no geral ele, pelo que eu consegui acompanhar, ele vem fazendo sim um bom campeonato pelo Braga, e para mim tem um teto alto, consegue desenvolver bastante, ele também joga de 5, joga de 8, é um jogador que tem muito potencial, talvez precise ganhar um pouco mais de corpo para conseguir brigar efetivamente pela posição, mas tem potencial sim para estar na seleção brasileira futuramente. Agora vamos falar de Andrei Santos, 21 anos, dispensa comentários, protagonista do Chelsea. Cara, o Andrei tá jogando muito, um destaque do time na Premier League. Não tem muito o que se dizer, o que muito abordar sobre o Andrei, até porque acho que todo mundo sabe do potencial, o jogador aí cria do Vasco da Gama. Então, para mim, o Andrei, pô, disparado aí, tem que estar sim na seleção, porque é um grande jogador. E aí, eu vou trazer o meu lado clubista, porque assim, não canso de elogiar Breno Bidon hoje, um dos protagonistas do time, ele faz a engrenagem do Corinthians funcionar. Ele tem só 20 anos, tem um teto absurdo, um teto muito alto. O Dorival tá conseguindo explorar isso, tá conseguindo fazer ele trabalhar, tá conseguindo fazer ele crescer. E eu acredito que na hora que ele for vendido para Europa, cara, sondado por Arsenal, Barcelona, enfim, times muito grandes sondando o Breno Bidon. Eu acredito que a hora que ele chegar e bater nesse nível de futebol que a gente tanto espera dos jogadores de futebol europeu, eu acredito que é um cara que a hora que bater lá ele tem mais ainda a evoluir. E para mim, o Breno Bidon, o Ancelotti já tá de olho nele, o Ancelotti já foi em vários jogos do Corinthians e um dos jogadores que ele observa assim é o Breno Bidon. Além do Hugo Souza, é o Breno Bidon e eu acredito que ele estará assim aí num próximo ciclo, pensando que o Ancelotti renovou e que o Ancelotti, até onde a gente consegue imaginar, se não tiver uma catástrofe no meio do caminho, será o técnico da Copa de 2030 também, da seleção brasileira. Eu acredito que o Breno Bidon estará, pô, certamente nessa seleção. Ele é muito bom e tem muito potencial. Como eu disse, é um dos protagonistas do time do Corinthians. E um outro cara que eu coloquei aqui, que não é tão falado assim, pelo menos eu particularmente não vi muito a mídia falando no geral, é o Marlon Gomes, que é base do Vasco também, tem 22 anos, tá no Shakhtar Donetsk. Ele surgiu como uma grande promessa do Vasco. Quando ele surgiu aí, ele era tido aí para brigar com o Andrei Santos, mas o Marlon ele joga tanto de 5 quanto de 8 também. É um jogador aí que tem uma habilidade, sabe sair jogando com a bola, sabe trabalhar bem esses passes iniciais dessa saída, e ele pisa muito na área, é um volante que tem uma pisada mais na área, que chega mais forte, sabe fazer o famoso box to box aí, como poucos. Então é um jogador que eu gosto. Cara, obviamente que no Shakhtar a gente, do mesmo jeito que eu falei do Braga, a gente não consegue assistir tantas coisas, até por tudo que está acontecendo, a questão envolvendo a diplomacia com o seu vizinho, e ainda assim, para mim, é um jogador que, pelo que eu consegui acompanhar, e quando surgiu no Vasco, é um jogador que tem muito potencial também. O Marlon Gomes, eu gostei bastante do que eu vi, então eu acredito que é um cara que pode sim ser testado no próximo ciclo. De todos que eu citei, para mim é o meio-campista que está um pouco abaixo, está num nível um pouco abaixo do que os outros, mas que tem muito potencial e tem muito para conseguir se consolidar, evoluir e chegar num clube maior também, chegar num clube que disputa mais coisas, numa das 5 grandes ligas como a gente tem, e para mim é um cara que tem potencial sim de seleção brasileira. Agora vamos falar de ataque. Cara, o que tem de jogador atacante sobrando aí no futebol brasileiro, no futebol mundial, que seja jogador brasileiro? Cara, tem muito jogador com muito potencial abaixo dos 23 anos. Então, assim, de longe é a posição que o Brasil tá mais bem servido, na minha visão. É uma safra muito forte, uma safra muito boa de jogadores que estão surgindo dentro do futebol mundial aí com nacionalidade brasileira. O primeiro que eu coloquei aqui é o Estevão, 18 anos, destaque do Chelsea. Tá, pô, os ingleses estão apaixonados pelo Estevão e realmente ele tá jogando muito. Tá botando a bola no bolso e resolvendo lá pro Chelsea. Então, para mim, assim, é um cara que dispensa comentários de longe. Estará. Esse aí dá para cravar que vai estar na seleção brasileira pra Copa de 2030. Cara, tem só 18 anos. É bizarro pensar isso, mano, que esse menino joga com 18 anos. Endrick é outro, chegou no Lyon agora, cara, já tá destruindo, tá jogando muito no Lyon. Acredito que a hora que ele voltar pro Real Madrid é um cara que
o técnico, que a gente ainda não sabe quem vai conseguir aproveitar ele. Então, pra mim, o Endrick é outro que dispensa comentários. E pra mim, o Endrick já tem que estar nessa próxima Copa, até pelo que ele começou a apresentar agora, já merece convocação. E, pô, é um jogador que ele consegue jogar pelo lado do campo, ele tem força física. Ele não é tão alto para ser aquele centroavantão de área, é um centroavante mais de mobilidade, mas consegue jogar e flutuar, jogar pela direita, joga pela esquerda. Tem uma perna canhota muito forte, é bizarro o chute dele como é forte. E, pô, ele parece um touro, esse menino. Então ele tem que estar na próxima Copa do Mundo também. 19 anos, pô, é outro que dispensa comentários. Ryan. O que dizer de Ryan, que acabou de chegar no Bournemouth? 2 jogos, 1 gol, uma assistência já. Cara, não tem o que falar. O Ryan, pra mim, destaque também que tem que estar no próximo ciclo. Ele é outro com 19 anos. Cara, no Vasco ano passado, o Ryan carregou o time do Vasco, foi fundamental para aquele time do Vasco chegar na final da Copa do Brasil, para conseguir a posição que ele teve no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o Ryan, cara, é outro que dispensa comentários e tem sim que estar na seleção. Gosto muito, é um jogador forte que tem explosão e sabe fazer gol, conhece o caminho do gol. Então, para mim, o Ryan é outro que dispensa comentários e tem sim que estar na seleção. William Gomes, 19 anos, cria de Cotia, a base do São Paulo. Chegou no Porto e, cara, os portugueses, até onde eu consegui apurar, estão apaixonados também por William Gomes. Cara, é um baita de um ponta. Tá jogando muito bem. Realmente os portugueses estão gostando demais do que estão vendo. É um jogador que caiu nas graças do torcedor português. Então, para mim, o teto dele é alto, tá evoluindo bem, tá evoluindo rápido. Então acredito que é um jogador que vai sim estar no próximo ciclo também, ou tem potencial para estar no próximo ciclo. Como eu disse, o ataque é muito complicado, até porque o Vini Júnior é jovem, o Rodrigo é jovem, o Rafinha não é. Não, Rafinha, se eu não me engano, o Rafinha tem 27, né? E então, para mim, assim, cara, você tem muitos jogadores jovens ainda no ataque, então, como eu disse, querendo ou não, o ataque é o que a gente tem de melhor hoje dentro do nível dos brasileiros, então pô, é a posição mais bem servida, então tem para todos os gostos. E para mim, o William Gomes tem potencial para estar nessa seleção, tá jogando muito no Porto, então eu acredito também que logo, logo ele seja vendido, até porque a gente sabe que o Porto é um time que compra jogadores jovens aqui, principalmente do Brasil, pela proximidade linguística, e quando cai na Europa, fica um pouquinho e já vaza, se destaca, vaza, e aí, cara, tem mais uma lista gigante aqui, que se deixar, fica um vídeo de 2 horas só falando, que a gente tem alguns nomes que eu separei aqui ainda, você tem o Marcos Leonardo com 22 anos, Vitor Roque que tem só 20, Alan que tem 21, Savinho que tem 21, o Kevin tem 23, então assim, cara, são jogadores, pô, para muito tempo ainda. Tem o próprio Martinelli, que só tem 24 anos, tá sendo protagonista no time do Arsenal. É um baita de um jogador, ele tá fazendo um monte de gol lá. Então, assim, é outro jogador aí que passa dos 23, mas é muito jovem ainda, que é o Gabriel Martinelli. Então, assim, no ataque, não tem o que falar, o ataque do Brasil aí tem muita peça, tem muita posição, tem muito jogador aí para jogar em várias formações diferentes. Dá para você jogar num 4-3-3, dá pra você jogar num 4-4-2, dá para jogar num 4-2-4, enfim, tem muitos jogadores que conseguem jogar e com jogadores flutuando lá no ataque. Assim, o ataque realmente tem muita peça. São alguns jogadores que eu separei aqui na minha visão que tem potencial de crescimento, potencial de chegar longe dentro da seleção brasileira. E agora, deixa seu comentário, o que você achou dessa lista? Faltou alguém na sua visão? Você tiraria alguém? Você acha que alguém aqui eu tô superestimando? Então, essa é a minha visão, mas comenta aí, tamo junto, se inscreve, deixa o like, ajuda aí a entregar o canal para mais gente, pra galera chegar. O canal tá no começo, então me ajuda a engajar um pouquinho, rapaziada. Tamo junto, até a próxima.